Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Estamos no nosso segundo trimestre de 2020. O tema da nossa revista é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa 10ª aula tem como título A Intercessão pelos Efésios. Vamos orar. Pai querido, Deus da glória, muito obrigado por tudo que Tu tem nos dado. Nesse momento te peço, Senhor, abra os nossos entendimentos para que possamos, meu Deus amado, compreender aquilo que Tu queres, meu Deus amado, nos transmitir. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor. Faz-nos uma bênção diante de Ti. É o que eu te peço e te agradeço já por tudo. Amém. Nessa lição, estudaremos a respeito da importância da oração intercessória. Nós já tivemos nesse trimestre uma lição falando sobre oração. Paulo, lá no primeiro capítulo de Efésios, ele ora pelos crentes para que Deus ilumine espiritualmente cada crente. Lá na nossa lição de número 4, estudamos sobre o poder do Senhor na vida de cada crente, sobre as riquezas da glória de Deus, sobre as excelentes bênçãos espirituais que o Senhor nos dá, sobre sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nessa lição, nós vemos que Paulo, ele pedia pelos Efésios para que Deus os iluminasse. Já nessa lição número 10, Paulo pede a confirmação dessa iluminação, que o poder de Deus seja corroborado na vida de cada crente. Quando intercedemos por alguém e temos por base o amor, então nos tornamos empáticos com essa pessoa, com a situação dela. Nós participamos de suas necessidades sendo tocados no coração para ajudá-lo de uma maneira ou de outra, quer seja material ou espiritual. Paulo intercede pela igreja de Éfeso, pedindo a Deus que habite em cada crente e o Espírito Santo opere no interior do homem, porque somente assim podemos sentir a necessidade de ajudar o irmão. Intercessão é uma ação de interceder, de pedir ou de solicitar algo para outra pessoa. É um pedido de oração feito em favor de outra pessoa. Quando nós intercedemos por alguém, nós estamos solicitando que aquela pessoa seja ajudada naquele momento. A leitura bíblica dessa lição está em Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 21. O texto áureo diz: Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Nesse versículo, nós vemos a posição que Paulo está orando. Ele está de joelho perante Deus. A verdade prática fala: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Corroborados com o poder do Espírito. Mas o que é corroborado? Corroborado é confirmado a existência ou a verdade de algo. Então, Paulo queria que fosse confirmado essa verdade, que os crentes fossem iluminados e cheios do Espírito Santo. Outrora nós vemos que Paulo intercede para que os cristãos sejam iluminados, para entenderem qual era a vontade de Deus. Agora, ele roga a Deus pelas riquezas de sua glória, as riquezas da glória de Deus, para que Deus os dê ilimitadas bênçãos e fortalecimento com o seu poder. Já aprendemos em outras lições que existem bênçãos espirituais e bênçãos materiais, tendo diferença uma da outra.
Agora, a igreja, depois de fortalecida pelo Espírito Santo, Paulo intercede para que seja revigorada a cada dia, habitada por Cristo, não apenas um dia, mas permanentemente. O pedido e rogo de Paulo a Deus é que, além dos crentes serem cheios do Espírito Santo, agora sejam diariamente revestidos com esse poder, sendo capacitados e perseverando na fé e na doutrina dos apóstolos e profetas, mantendo o pecado diariamente afastados de suas vidas. Isso indica que Cristo habita em nós quando dizemos não ao pecado, não apenas temporariamente, não apenas quando estamos passando por lutas ou prova, mas todos os dias, permanentemente louvando a Deus, arraigados e fundados em amor. Fundado, razoável, justificado. Quando a pessoa está fundada, ele está justificado, está estabelecido. E arraigado é aquele que cria raiz, enraizado, que se fixou, que é firme e permanente. Quando fala arraigados e fundados em amor, significa que a Igreja de Cristo deve ser edificada sobre uma rocha. Assim como uma casa tem seu fundamento na rocha e está firme, não podemos temer os ventos e a tempestade que venham nos abater, pois jamais nos derrubará quando estamos firmados em Deus. Nós já aprendemos em uma outra lição que nós temos que estar firmes na pedra angular e temos que estar enxertados na videira verdadeira. O amor é uma virtude cristã, é um atributo divino, é uma característica do fruto do Espírito. Nós vemos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Foi por amor que Cristo se entregou por nós. Nós podemos conferir em Efésios capítulo 5, versículo 2, que fala assim, abre aspas, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O amor é a maior de todas as virtudes. Esse amor foi o mesmo que levou Deus a entregar seu Filho por nós. Podemos conferir em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando compreendemos o significado, a grandeza e a intensidade desse amor, então estamos arraigados em Cristo, como plantas que possuem raízes profundas e produzem frutos bons para a glória de Deus. Então podemos entender a imensidão desse amor, que excede todo entendimento, pensamento, sabedoria ou lógica humana. Não há instrumentos nem tecnologia nenhuma que consiga mensurar a vastidão deste amor. Deus é amor, portanto, o amor é uma virtude divina. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Foi por amor que Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Foi esse amor também que levou Jesus Cristo a se entregar por nós. O amor de Deus por nós é tão imenso que ninguém é capaz de medi-lo, pois ele excede todo entendimento. Como Igreja Santa, somos comparados a plantas firmadas e nossas raízes estão arraigados nesse amor. E por isso produzimos as características do fruto do Espírito, que é o amor.
Somente os que possuem o Espírito Santo dentro de si podem compreender qual é a profundidade, a altura, o comprimento e a largura desse amor. Quando lemos em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou antes mesmo de nós nascermos. Ele elegeu uma igreja santa e remida antes da fundação do mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, fala sobre o amor. Quão lindo é o amor! É o capítulo do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A bênção de Deus excede o pensamento humano. A dimensão das bênçãos divinas são incalculáveis, pois vão além daquilo que pedimos ou pensamos, pois são as coisas que sequer subiram ao coração do homem, é aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isaías 55:9 fala: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz da seguinte maneira: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Paulo ousadamente lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus sempre nos surpreende, ultrapassando todos os nossos anseios, todos os nossos sonhos. Aqui no final do capítulo 3 de Efésios, há um convite que Paulo faz para que adoremos a esse Deus. Adoremos a Deus, ao único digno de honra, glória e louvor. Todos os dias Deus nos presenteia com dádivas espirituais. Por isso devemos sempre ser gratos a Ele, louvando não somente com palavras, mas com atos que possam agradá-lo. Também devemos passar para gerações futuras, sabendo que o verdadeiro adorador não adora apenas no monte ou no templo, mas adora em todo lugar, pois adora com o coração contrito e grato a Deus. Os atos de louvor, adoração e gratidão a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Nós, como igreja, devemos passar de geração a geração essa prática de adoração. Durante o processo pessoal de aperfeiçoamento de cada membro do corpo de Cristo, o cristão deve exaltar a Deus com os seus atos e glorificá-lo por tão glorioso plano da salvação. Temos que agradecer a Deus por sermos eleitos, por sermos herdeiros de Deus, por sermos co-herdeiros com Cristo, por termos o direito da salvação gloriosa, de uma vida eterna, de uma restauração na nossa vida e por tantas dádivas que Deus nos dá, tanto materiais como espirituais. Para terminarmos nossa reflexão, não é um salto alto que faz a mulher ser maravilhosa ou imbatível, mas um joelho dobrado e uma vida de consagração que faz dela uma mulher maravilhosa, preciosa joia, diamante raro. Mulheres de joelho são mais fortes do que um exército armado.
Mulheres que oram são sábias para a edificação e firmeza de seus lares. Elas estão sempre prontas, dispostas e com coragem de enfrentar as dificuldades que surgirão. Sejamos essas mulheres virtuosas, como a mulher descrita em Provérbios 31. E assim venceremos todos os obstáculos que surgirem na nossa caminhada. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.